O enquanto Pedrinho rala, o milionário Carlinhos só quer farra. Que mancada! 3 anos, gente! 3 anos que o Dr. Marcelo Vilela, o neurocirurgião mais brabo de São Paulo, virou um fantasma. Largou a grana, a fama, tudo. Desde que a Bruna, a esposa dele, bateu o carro naquela curva da Bandeirantes, nunca mais foi o mesmo. Que a dor de corno é braba, mas a dor de viúvo, Ave Maria! E não era só a saudade, não. O Dr. Marcelo desconfiava. A Bruna era piloto de fuga. Gente, impossível ter capotado daquele jeito. Mas a polícia fechou o caso rapidinho. Fatalidade, disseram. Fatalidade uma ova. Agora lá estava ele, de novo, de madrugada no consultório que virou um muquifo. Pilhas de exames, poeira. Para todo lado, uma bagunça. Mas ele nem via, coitado. Olhos grudados na tomografia da Sofia, a filha adolescente. A menina estava tendo umas convulsões esquisitas demais. Não pode ser, ele murmurava, o rosto tenso. Não pode ser a mesma coisa. Porque vejam só, as convulsões da Sofia eram diferentes. Não eram aquelas crises padrão, sabe? Era como se o corpo dela estivesse dançando. Sim, dançando. Uns espasmos sincronizados, uns movimentos estranhos que lembravam um ritual. E foi aí que a ficha caiu. No meio de uma crise da Sofia, o Dr. Marcelo viu um padrão, um desenho se formando nos espasmos da filha. Um símbolo que ele tinha visto antes. Onde? Nas anotações da avó, Dona Gertrudes, misteriosa, que vivia falando de rezas e mandingas. Ele correu para o quarto, revirou tudo, achou o caderninho velho, amarelado. E lá estava, o mesmo símbolo, uma espiral com umas copinhas em volta, uma coisa macabra. Que loucura é essa? Ele pensou, desesperado. Só que a Sofia piorava, e o Dr. Marcelo estava no desespero. A medicina não estava dando jeito. Ele precisava de uma luz diferente. Foi aí que lembrou da Dona Zilda, a benzedeira do Morro da Conceição. Famosa, cheia de crendices. Mas dizem que a véia manja dos Paranauê. Relutante, engolindo o orgulho, o Dr. Marcelo pegou o carro e subiu o morro. A casa da Dona Zilda era colorida, cheia de plantas. Um cheiro forte de ervas invadia o ar. E dentro... Gente, que cena! Um monte de gente em transe. Velas acesas, uns cantos esquisitos. Parecia filme de terror. No meio daquele caos, Dona Zilda apareceu. Olhos fundos, enrugados, mas que pareciam enxergar a alma da gente. Ela olhou para o Dr. Marcelo, um olhar que dava medo, e sussurrou. Seu tempo está acabando, Marcelo. A verdade está mais perto do que você imagina, mas o preço para encontrá-la será alto demais. O Dr. Marcelo sentiu um arrepio na espinha. Que verdade era essa? Que preço ele teria que pagar? Ele estava pronto para encarar o que viesse? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Seu tempo está acabando, Marcelo. A verdade está mais perto do que você imagina. Mas o preço para encontrá-la será alto demais. O Dr. Marcelo saiu da casa da Dona Zilda atordoado. A cabeça girava, o estômago embrulhado. Que verdade! Que preço! Ele dirigiu de volta para o muquifo, para o consultório, com a sensação de que o mundo tinha virado de cabeça para baixo. Chegou lá, a Sofia estava dormindo no sofá, pálida. Ver a filha daquele jeito apertava o coração. Pegou a tomografia de novo. Olhou, nada. A medicina não explicava nada. Mas e a Dona Gertrudes? E as mandingas? Precisava juntar as peças. Sentou na cadeira.
pegou o caderninho da avó. Começou a ler aquelas anotações esquisitas, umas rezas em latim macarrônico, uns desenhos bizarros, umas receitas de chá que dariam dor de barriga até em cavalo. Mas lá no meio, um nome chamou a atenção. Vilela. Vilela e a serpente. Que diabo era isso? De repente, um toque no celular. Era um número desconhecido. Atendeu meio sem jeito. Alô? Uma voz rouca, estranha, do outro lado da linha. Marcelo, preciso te encontrar. É sobre a Bruna e a Sofia. O doutor Marcelo gelou. Quem é você? O que você sabe? Não posso falar por telefone. Me encontre amanhã, às 10, no Parque Ibirapuera, perto do lago. Sozinho. Se não, a Sofia. A ligação caiu. O doutor Marcelo estava tremendo que nem vara verde. Alguém sabia da Bruna, da Sofia. E a ameaça não podia arriscar a vida da filha. Decidiu ir ao encontro. No dia seguinte, chegou no parque no horário marcado, coração na boca, olhando para todo lado. Um cara alto, de óculos escuros e boné, se aproximou. Você é o Marcelo? Sou. Quem é você? O cara respirou fundo. Meu nome não importa. Só quero te dizer que a Bruna não morreu por acaso. Ela descobriu coisas que não devia. E você também tá perto demais. Que coisas? O que você sabe? O cara hesitou. A sua família, Marcelo. Os Vilela. Eles estão envolvidos em coisas muito sujas. Rituais, sacrifícios. O doutor Marcelo arregalou os olhos. Sacrifícios? Tá maluco? Não tô, não. A Bruna descobriu. E pagou com a vida. A Sofia tá correndo perigo. Eles querem ela. Quem quer ela? Quem são eles? O cara se aproximou. A voz quase um sussurro. Seu pai, Marcelo. Seu próprio pai. O doutor Marcelo cambaleou para trás. Meu pai, impossível! Ele é um homem bom. Bom? Ele é o líder, Marcelo. O líder da seita. Ele usou a Bruna, usou você e agora quer a Sofia. Ela é especial. O sangue dela, nesse momento, um estrondo. Um tiro. O cara caiu no chão, morto. O doutor Marcelo gritou, desesperado. Olhou em volta, mas não viu ninguém. Só ouviu uma voz familiar, vindo de trás de uma árvore. Marcelo, meu filho, que bom te ver. Era ele, seu pai, com uma arma na mão, o sorriso no rosto. Um sorriso que o doutor Marcelo nunca tinha visto antes. Um sorriso frio, cruel. Pai, o que você fez? Por quê? O pai se aproximou, a arma apontada para o doutor Marcelo. Você nunca entenderia, meu filho. É pelo bem da família, pelo poder dos Vilela. A Sofia é a chave. E você sempre foi um obstáculo. Marcelo, meu filho, que bom te ver. Era ele, seu pai, com uma arma na mão, o sorriso no rosto. Um sorriso que o doutor Marcelo nunca tinha visto antes. Um sorriso frio, cruel. Pai, o que você fez? Por quê? O pai se aproximou, a arma apontada para o doutor Marcelo. Você nunca entenderia, meu filho. É pelo bem da família, pelo poder dos Vilela. A Sofia é a chave. E você sempre foi um obstáculo. Marcelo não conseguia acreditar. E pai? Um monstro? Impossível! Mas a arma, o corpo no chão, era tudo real demais. Você tá louco! Isso não é você! O pai riu, uma risada baixa, arrepiante. Louco? Eu? Eu só estou cumprindo meu destino. O destino dos Vilela. E você, meu filho, vai nos ajudar, querendo ou não. De repente, uma sirene. A polícia. Alguém tinha chamado. O pai hesitou. Que pena. Terei que adiar nossos planos. Mas não se preocupe, Marcelo. Nos encontraremos novamente. E você fará a escolha certa. Pela família. Ele se virou e correu, sumindo entre as árvores. Marcelo ficou ali, paralisado. A polícia chegando. Sirenes, gritos, flashes. Um inferno. Levado para a delegacia, Marcelo tentou explicar. Mas quem acreditaria numa história dessas? Um pai líder de seita. Rituais, sacrifícios.
Parecia coisa de filme. Passou a noite na cadeia, atormentado. A imagem do pai com a arma não saía da cabeça. E a Sofia estava correndo perigo. Precisava tirá-la dali. No dia seguinte, conseguiu sair da cadeia com a ajuda de um advogado amigo. Correu para o apartamento, desesperado. Abriu a porta e encontrou a Sofia sentada no sofá com um sorriso no rosto. Pai, que bom que você chegou! O vovô estava me contando umas histórias incríveis sobre a nossa família. Marcelo gelou. O pai? Ele estava ali. Sofia, sai daqui! Agora! Mas era tarde demais. O pai apareceu, sorrindo. Calma, Marcelo. Não precisa ter medo. Estamos todos em família agora. E então, a reviravolta. A Sofia se levantou, os olhos brilhando. Um brilho estranho, assustador. Pai, que bom que você chegou. Estávamos esperando você. Marcelo olhou para a filha sem entender. O que estava acontecendo? Sofia? O que você está dizendo? Ela sorriu. Um sorriso frio, igual ao do avô. Você não entende, pai? Eu sou a escolhida. Eu sou a chave. E nós, os Vilela, vamos dominar o mundo. Marcelo arregalou os olhos. Não podia ser verdade. A Sofia, a sua filha, era igual ao pai? Uma líder da seita? Não, isso não pode ser verdade. Sofia se aproximou, estendendo a mão. Junte-se a nós, pai. Juntos seremos invencíveis. Marcelo olhou para a filha, para o pai. O mundo girava. A traição, a dor. Era demais para suportar. Eu nunca faria isso. Sofia suspirou. Que pena, pai. Eu realmente queria que você fizesse parte disso. Mas, se você não quer se juntar a nós, teremos que dar um jeito em você. E então, tudo ficou escuro. Acordei amarrado numa cadeira, a cabeça latejando. Aquele cheiro horrível de incenso queimado impregnava tudo. Olhei em volta. Porão úmido, paredes de pedra, umas velas acesas tremendo. Cena de filme de terror total. O pai estava lá, sorrindo daquele jeito que me dava calafrio. A Sofia, do lado dele, com os olhos brilhando. Parecia outra pessoa. A minha filha tinha virado um monstro. Que bom que acordou, Marcelo, disse o pai com uma voz macia. Temos muito a conversar. Tentei me mexer, mas as cordas estavam bem apertadas. Cuspi na cara dele. Seu doente, o que você fez com a minha filha? Ele limpou o rosto com um lenço, sem perder a calma. Eu apenas abri os olhos dela, Marcelo. Mostrei a verdade. O nosso legado. A Sofia se aproximou, me encarando. Pai, não seja tolo. Junte-se a nós. Você não quer ficar de fora? Quer. Eu prefiro morrer, gritei. O pai suspirou. Que pena. Sofia, prepare tudo. Vamos começar o ritual. A Sofia assentiu e saiu, me deixando sozinho com aquele velho maluco. Por que, pai? Por que tudo isso? Ele se sentou numa cadeira em frente a mim. É uma longa história, Marcelo. Uma história de poder, de sangue, de sacrifício. Uma história que começou há séculos, com os Vilela. Ele começou a contar uma história mirabolante sobre os nossos antepassados. Uns caras ricos e poderosos que tinham feito um pacto com sei lá quem para dominar o mundo. Rituais macabros, sacrifícios humanos, umas paradas sinistras. Eu não acreditava numa palavra. Você é louco. Isso é tudo invenção da sua cabeça. Ele riu. Acha mesmo? Então, como explica? A Bruna? E as convulsões da Sofia? Tudo isso é real, Marcelo. E você está prestes a fazer parte disso. De repente, a porta se abriu e a Sofia voltou, carregando uma faca. Uma faca grande, brilhante, que me deu um arrepio na espinha. Está na hora, pai, disse ela com a voz fria. O pai se levantou e pegou a faca da mão dela. Adeus, Marcelo. Foi bom te conhecer. Fechei os olhos, esperando o pior. Mas em vez da faca, senti o cheiro forte de perfume. Abri os olhos e vi
A Bruna. A Bruna estava viva. Ela estava ali, na minha frente com uma arma na mão, apontando para o meu pai. Não se mexa, Vilela, disse ela, com a voz firme. Acabou, para você. Eu não conseguia acreditar. A Bruna? Viva? Como assim? Bruna, mas você morreu? Ela me olhou com um sorriso triste. Eu sei, Marcelo, é uma longa história. Mas agora não é hora de explicar. Preciso proteger você e a Sofia. O pai estava em choque. Bruna, mas como você estava morta? Você achou que estava, Vilela. Você me subestimou. E agora vai pagar por isso. Antes que ele pudesse reagir, a Bruna ateou. O pai caiu no chão, gritando. A Sofia, vendo a cena, ficou desesperada. Não, vovô! Ela correu pro lado dele, chorando. A Bruna me soltou das cordas. Precisamos sair daqui, Marcelo. Agora. Peguei a Sofia no colo, tentando acalmá-la. Calma, filha. Vai ficar tudo bem. Mas ela me empurrou, com raiva. Não, eu quero ficar com o vovô. A Bruna segurou a Sofia pelos braços. Sofia, ele é um monstro. Você não entende. Não, você que não entende. Ele está fazendo o que é certo. De repente, a Sofia mordeu a mão da Bruna e correu para o lado do avô. Eu te odeio, gritou ela para a Bruna. Eu nunca vou te perdoar. A Bruna me olhou desesperada. Marcelo, precisamos tirar ela daqui. Ela está cega. Não podemos deixar que ela se torne como Esperança. Continue o nosso legado. E então, ele morreu. A Sofia gritou, um grito de dor e raiva. Pegou a faca que estava no chão e se virou para nós. Vocês vão pagar por isso, gritou ela, com os olhos cheios de ódio. Eu vou me vingar. E com a faca na mão, ela correu para cima da Bruna. No susto, a Bruna desviou. A faca rasgou a manga da blusa, de raspão. Sofia, para com isso. Você não quer fazer isso. A Bruna gritava, tentando se aproximar sem assustar. Mas a Sofia estava cega de raiva. Os olhos vermelhos, a boca espumando. Parecia possessa. De repente ela parou. Olhou para a faca na mão, olhou para a Bruna, olhou para mim. E começou a chorar. Um choro convulsivo de soluçar alto. Eu não quero. Ela gaguejava, tremendo toda. Eu não quero ser como ele. A Bruna aproveitou a deixa e se aproximou devagar, estendendo a mão. Calma, Sofia. Tá tudo bem. Eu tô aqui. A gente vai dar um jeito nisso juntas. A Sofia largou a faca no chão e correu para os braços da Bruna. As duas se abraçaram forte, chorando juntas. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. A minha filha de volta. A Bruna viva. Era como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Mas a alegria durou pouco. Enquanto a Bruna consolava a Sofia, eu me aproximei do corpo do meu pai. Precisava ter certeza. Cheguei perto, abaixei, e foi aí que eu vi. Ele estava sorrindo. Um sorriso fraco, quase imperceptível, mas estava lá. E no meio daquele sorriso, uma coisa brilhava. Um pequeno frasco de vidro, escondido na boca dele. Sem pensar duas vezes, eu peguei o frasco. Era pequeno, do tamanho de um dedal. Dentro, um líquido verde, viscoso, que brilhava levemente na escuridão. O que é isso? A Bruna perguntou, se aproximando. Eu não sabia, mas tinha um pressentimento ruim. Um pressentimento de que aquilo era a chave de tudo. A chave da seita, dos rituais, do poder dos Vilela. De repente, a Sofia se soltou da Bruna e correu para perto de mim. Os olhos dela estavam diferentes de novo. Frios, calculistas. Me dá isso, pai, ela disse, com a voz estranha. Você não entende o que é isso. É importante. Eu me afastei, protegendo o frasco. O que é isso, Sofia? O que vocês estavam planejando? Ela deu um passo para frente, a mão estendida. Não importa. Só me dá. Confia em mim. Eu não confiava. Não confiava em ninguém. Não, Sofia. Eu vou descobrir o que é isso. E vou acabar com essa história de uma vez por todas. Foi aí que aconteceu. A coisa mais bizarra, mais chocante, mais inacreditável que eu já vi na vida. A Sofia sorriu. Um sorriso largo, aberto,
sincero, um sorriso que eu não via há anos, um sorriso que me lembrava da minha esposa, da Bruna. Você não. Entende, pai? Ela disse, com a voz suave. Eu sou a Bruna. Eu paralisei. Não consegui dizer nada. Só consegui olhar para ela, confuso, desesperado. Como assim, Sofia? O que você está dizendo? Ela se aproximou, pegou a minha mão e colocou o frasco na minha palma. Confie em mim, pai. Eu vou te explicar tudo. Mas antes a gente precisa sair daqui. Eles estão vindo. Eu olhei para Bruna, procurando alguma explicação, mas ela estava tão chocada quanto eu. Marcelo, o que está acontecendo? A Sofia me puxou pela mão. Não temos tempo para explicar. Vamos embora. A Bruna vai entender. E sem entender absolutamente nada, eu segui a minha filha. A minha filha que dizia ser a minha esposa. A minha esposa que estava ali, parada, sem reação. Saímos daquele porão correndo. Deixamos o corpo do meu pai para trás. Deixamos a Bruna para trás. Deixamos toda a minha vida para trás. Entramos no carro e a Sofia acelerou. Para onde estávamos indo? Eu não fazia a menor ideia. Sofia, Bruna, quem você é? Ela me olhou com um sorriso enigmático. Eu sou a sua salvação, pai. E juntos nós vamos descobrir a verdade. Mas antes você precisa beber isso. Ela apontou para o frasco na minha mão. Beba. Marcelo, confia em mim. Vai doer um pouco, mas depois você vai entender tudo. Eu olhei para o líquido verde brilhante. Hesitei. Será que eu podia confiar nela? Será que ela era mesmo a Bruna? Será que eu estava ficando louco? O que vai acontecer se eu beber isso? Ela sorriu. Você vai se lembrar, pai. Você vai se lembrar de tudo. Eu olhei para o líquido verde brilhante. Hesitei. Será que eu podia confiar nela? Será que ela era mesmo a Bruna? Será que eu estava ficando louco? O que vai acontecer se eu beber isso? Ela sorriu. Você vai se lembrar, pai. Você vai se lembrar de tudo. Acelerei o carro, sem saber para onde ir, só fugindo. A Sofia Bruna me encarava com aqueles olhos que não eram dela, nem de uma, nem de outra. Uma confusão danada na minha cabeça. Precisa confiar em mim, Marcelo. Não temos muito tempo. Eles estão vindo atrás de nós. E esse líquido é a única forma de você se lembrar da verdade e poder nos proteger. Proteger de quê? De quem? Ela falava como se eu fosse a peça que faltava num quebra-cabeça maluco. Peguei o frasco na mão, sentindo o vidro gelado queimar na palma. Abri a tampa. Um cheiro esquisito, meio doce, meio podre, invadiu o carro. O que você está escondendo de mim, Sofia? Bruna, seja lá quem você for. Ela pegou a minha mão com o frasco e a levou até a minha boca. O toque dela era frio, quase sem vida. Apenas beba, Marcelo. A verdade te espera. Fechei os olhos. Confiar ou não confiar, eis a questão. Mas a verdade é que eu não tinha escolha. A minha filha ou a minha esposa estava ali, me encarando, esperando uma atitude. Engoli em seco e virei o líquido na boca. Que gosto horrível! Parecia veneno misturado com mel. Senti um calor queimar minha garganta, descendo para o meu estômago. Uma dor lancinante invadiu minha cabeça. Comecei a ver tudo borrado. As luzes do carro piscando, a estrada sumindo. O que você fez comigo? Consegui dizer, antes de desmaiar. Acordei num lugar estranho. Um quarto escuro, iluminado por velas. Paredes de pedra. Cheiro de incenso. Um frio lascado. De repente as imagens começaram a voltar. Flashes rápidos, desconexos. Eu criança, brincando no quintal. Meu pai me ensinando a nadar. A Bruna no nosso casamento. A Sofia no berço. E depois, cenas estranhas. Rituais macabros. Pessoas vestidas de preto. Sacrifícios. E, no meio de tudo, meu pai, com um sorriso cruel. A dor de cabeça aumentava a cada instante. Era como se estivessem enfiando agulhas no meu cérebro. Gritei de dor. E então, a imagem mais chocante de todas. Eu vestido com as roupas da seita, participando dos rituais. Eu sorrindo da mesma forma que meu pai. Eu segurando a faca. Não podia ser.
Não podia ser verdade. Não, não sou eu, murmurei, desesperado. De repente, a porta se abriu e ela entrou, a Sofia Bruna. Com um sorriso triste no rosto. Você se lembra agora, não é, Marcelo? Eu a encarei, em choque. Eu fiz essas coisas? Ela se aproximou e pegou a minha mão. Você foi controlado, Marcelo. Manipulado. Eles usaram você para fazer o que queriam. Mas como? Como eu pude fazer tanta coisa horrível? Eles apagaram a sua memória, Marcelo. Lavaram o seu cérebro. Fizeram você acreditar que era outra pessoa. E você? Quem é você de verdade? Sofia? Bruna? Ela respirou fundo. Eu sou a Bruna, Marcelo. A sua Bruna. Mas também sou a Sofia. Eles me transformaram nisso. Fundiram as nossas almas num só corpo. Eu não estava entendendo nada. Como assim fundiram as almas? É uma longa história, Marcelo. Mas o importante é que estamos juntas agora. E vamos acabar com isso. De uma vez por todas. De repente, ouvimos um barulho lá fora. Passos, vozes. Eles estão chegando, disse a Bruna Sofia. Precisamos ir. Ela me ajudou a levantar. Ainda estava zonzo, com a cabeça girando. Onde estamos indo? Para o lugar onde tudo começou, para a casa dos Vilela. Saímos do quarto e entramos num corredor escuro. A Bruna Sofia pegou uma arma que estava escondida atrás de um quadro. Você sabe usar isso? Perguntei. Eu sei de muitas coisas que você nem imagina, ela respondeu, com um sorriso misterioso. Chegamos até a porta da frente. A Bruna Sofia abriu a porta com cuidado e espiou para fora. Estão por toda a parte, sussurrou. Precisamos ser rápidos. De repente, uma voz surgiu das trevas. Não precisa ter medo, Bruna. Já estamos aqui. Um homem alto, de terno preto, surgiu na nossa frente. Ele tinha o mesmo sorriso cruel do meu pai. Quem é você? Perguntei. O homem sorriu. Meu nome. Não importa. O que importa é que eu sou o novo líder da seita. E você, Marcelo, vai voltar para casa. Antes que eu pudesse reagir, ele fez um sinal com a mão. E dezenas de pessoas saíram das sombras, nos cercando. Estávamos encurralados. Não adianta lutar, disse o líder. Vocês não têm escapatória. A Bruna Sofia apertou a minha mão com força. Eu não vou deixar que eles te levem de novo, Marcelo. Eu sei, respondi. Mas o que vamos fazer? Ela olhou nos meus olhos, com um olhar determinado. Vamos lutar. Até o fim. E então o inferno começou. Tiros, gritos, explosões. A Bruna Sofia lutava como uma leoa, derrubando um por um. Mas eles eram muitos. Estávamos perdendo. De repente, senti uma dor lancinante. No peito, olhei para baixo e vi uma faca cravada no meu coração. Caí no chão sem ar. A Bruna Sofia gritou de dor. Não, Marcelo, não! O líder da seita se aproximou de mim, com um sorriso vitorioso. Você nunca deveria ter voltado, Marcelo. Agora você vai se juntar ao seu pai no inferno. Fechei os olhos, esperando a morte. Mas então, algo inacreditável aconteceu. Senti uma energia estranha invadir o meu corpo. Uma força que eu nunca tinha sentido antes. Abri os olhos e vi a Bruna Sofia. Ela estava de pé, na minha frente, com os braços abertos. E de dentro dela, uma luz brilhante emanava. Uma luz que me curava. Uma luz que me transformava. Uma luz que me fazia lembrar de tudo. E então eu entendi. A Bruna Sofia não era apenas a minha esposa e a minha filha. Ela era muito mais do que isso. Ela era a chave. A chave para o poder dos Vilela. A chave para a salvação. E eu, Marcelo Vilela, era a fechadura. De repente, a luz explodiu. Uma explosão tão forte que destruiu tudo ao nosso redor. Quando a poeira baixou, eu estava de pé, ileso. E a Bruna Sofia havia sumido. Olhei para o líder da seita. Ele estava paralisado, com os olhos arregalados. O que você fez? Ele perguntou, com uma voz trêmula. Eu sorri. Eu apenas me lembrei de quem eu sou. E então a verdade veio à tona. Eu não era Marcelo Vilela. Eu era Lúcifer.
E a seita dos Vilela era apenas um brinquedo nas minhas mãos. E a Bruna Sofia era a minha filha, Lilith, e juntos iríamos reinar sobre a terra. E então a verdade veio à tona. Eu não era Marcelo Vilela. Eu era Lúcifer. E a seita dos Vilela era apenas um brinquedo nas minhas mãos. E a Bruna Sofia era minha filha, Lilith, e juntos iríamos reinar sobre a terra. O cara de terno preto arregalou os olhos, a boca aberta num ó perfeito. A galera da seita, que antes me cercava com ódio, agora tremia na base, uns até se borrando nas calças. Medo, puro medo, era o tempero que faltava. Impossível. O cara conseguiu balbuciar, a voz sumindo na noite. Dei uma risada, grave. Rouca, sentindo o poder borbulhar nas minhas veias. Fazia tanto tempo que eu tinha me esquecido de quem eu realmente era. Bom, hora de botar as coisas nos eixos. Impossível é a mãe. Completei, estalando os dedos. Na hora, o chão tremeu. As árvores se retorceram. O céu, antes esfrelado, ficou vermelho sangue. A galera da seita começou a gritar, desesperada, tentando fugir. Mas não tinha para onde correr. Olhei para o líder da seita, aquele coitado de terno preto. Ele estava ajoelhado, implorando piedade. Por favor, mestre, eu sempre fui leal. Faça de mim o que quiser, mas poupe a minha vida. Dei de ombros. Lealdade? Que piada. Lealdade não enche barriga. Ah, meu caro, falei, com a voz carregada de sarcasmo. Eu vou te dar um presente. Um presentão. Você vai ser o primeiro a ver o meu reino começar. E com um gesto, transformei o cara em cinzas. Literalmente. Puf! Virou pó. O resto da seita, vendo aquilo, entrou em pânico total. Uns se jogaram no chão, chorando. Outros tentaram me atacar, com facas, pedras, o que tinham à mão. Que patético. Com um aceno de mão, mandei um raio que incinerou todos, um por um, sem dó nem piedade. O silêncio voltou a reinar. Só o cheiro de enxofre pairava no ar. Olhei para o céu vermelho. Era hora de botar o plano em prática. Lilith! Gritei, com toda a força dos meus pulmões. Minha filha, apareça! E nada. Silêncio. Comecei a me preocupar. Cadê a Lilith? Ela. Não tinha sumido. Evaporado, sei lá. Gritei de novo, mais alto. Responda ao seu pai. E de repente uma voz doce, suave, me respondeu. Estou aqui, papai. Olhei para o lado. Era ela, a Bruna Sofia, de pé, com um sorriso angelical no rosto. Linda, perfeita, a minha filha. Corri para abraçá-la, mas ela se afastou. Não se aproxime, papai. Ela disse, com a voz fria. As coisas mudaram. Arregalei os olhos, sem entender. Como assim mudaram? Do que você está falando, Lilith? Somos pai e filha. Vamos dominar o mundo juntos. Ela deu uma risada. Baixa, debochada. Dominar o mundo? Que bobagem, papai. Eu tenho planos muito maiores. E aí a ficha caiu. Aquele sorriso, aqueles olhos, não eram da Lilith, eram dela. Mamãe? Perguntei, com a voz tremendo. Ela sorriu. Um sorriso maquiavélico, cruel. Olá, meu querido Lúcifer. Sentiu a minha falta? Não podia ser. Não podia ser verdade. Aquela não era a minha filha. Era ela. A Lilith original. A minha ex-esposa. A mulher que me traiu, que me derrubou, que me prendeu no inferno por séculos. A mãe de todas as traições. Lilith! Balbuciei, em choque. O que você fez com a minha filha? Ela deu de ombros. Ah, a Lilith. Digamos que ela me emprestou o corpinho por um tempo. Foi divertido. Mas agora ela não é mais necessária. E com um gesto a Bruna Sofia, a minha filha, se desintegrou na minha frente. Virou pó. Caí de joelhos gritando de dor. A dor mais forte que eu já senti na vida. Perder a minha filha. De novo. Por que, Lilith? Por que você fez isso? Perguntei entre lágrimas. Ela se aproximou, me encarando com desprezo. Porque eu te odeio, Lúcifer. Eu sempre te odiei. E eu vou te destruir, de uma vez por todas.
E então eu entendi. A seita dos Vilela, a Bruna, a Sofia. Tudo tinha sido um plano dela. Um plano para me libertar, para me manipular, para me destruir. Eu tinha sido usado. De novo. E o pior de tudo é que eu tinha caído direitinho na armadilha. Mas a Lilith não sabia de uma coisa. Eu não era o mesmo Lúcifer de antes. Eu tinha mudado. Eu tinha aprendido. Eu tinha sofrido. E agora eu estava pronto para a guerra. Eu tinha sido usado, de novo. E o pior de tudo é que eu tinha caído direitinho na armadilha. Mas a Lilith não sabia de uma coisa. Eu não era o mesmo Lúcifer de antes. Eu tinha mudado. Eu tinha aprendido. Eu tinha sofrido. E agora eu estava pronto para a guerra. Pronto para a guerra? Que nada. Caí que nem um patinho. A Lilith estava ali me olhando com nojo, com aquele sorrisinho de quem comeu e não pagou. A raiva subiu, fervendo, me cegando. Sua desgraçada! Gritei tentando me levantar. Mas as pernas não respondiam. A energia, o poder tinha sumido. Ela riu, uma risada fria, calculista. Que ia ser fácil, Lúcifer? Que ia me derrotar assim, de mão beijada? Você é tão previsível. Com um aceno de mão, ela fez surgir uma corrente grossa, de ferro retorcido. Me prendeu ali, no chão, como um bicho enjaulado. O que você vai fazer comigo? Perguntei, a voz embargada. Ela se aproximou, se abaixou, ficou cara a cara comigo. Os olhos dela, gelo puro. Vou te mostrar o inferno de verdade, meu querido. Um inferno que você nunca imaginou. E então, ela me beijou. Um beijo frio, sem paixão, sem amor. Um beijo que sugava a minha alma. Sentia a minha energia esvair, a minha força desaparecer. Quando ela se afastou, eu não era mais Lúcifer. Era de novo o Marcelo Vilela. Um cara comum, fraco, desesperado. Adeus, Marcelo, disse ela, com um sorriso. Vitorioso! Aproveite a sua nova vida. Ela não vai durar muito. E sumiu. Fiquei ali, amarrado, sozinho, no meio daquele inferno particular. O que ia acontecer comigo? Para onde ela tinha ido? E a Sofia? A minha filha? Será que ainda existia alguma esperança? De repente, um barulho, um som familiar, um toque de celular. Olhei em volta, procurando de onde vinha. Achei o meu celular, jogado no chão, perto da minha mão. Com dificuldade, consegui pegar. Era um número desconhecido. Alô? Falei. A voz fraca. Marcelo, é você? Uma voz feminina, hesitante. Quem é? Perguntei desconfiado. Um silêncio. Então, sou eu, a Bruna. A Bruna? Mas ela não estava morta? A Lilith não tinha... Bruna, como você está viva? Perguntei, incrédulo. É uma longa história, Marcelo. Mas não temos tempo. Preciso te avisar. A Lilith está vindo atrás de você. Eu sei, ela já me pegou. Tô amarrado, indefeso. Não se preocupe, Marcelo. Eu vou te ajudar, mas você precisa me ouvir com atenção. O que eu vou te contar vai mudar tudo. Respirei fundo. Que mais podia mudar? Estou ouvindo. A voz da Bruna ficou séria. A Sofia, ela não é sua filha. O mundo parou. O coração gelou. O que? O que você está dizendo? Perguntei. Sem entender. A Sofia, ela é filha da Lilith e do seu pai. Um choque, uma bomba, uma traição inimaginável. Não, não pode ser. Isso é mentira. Gritei desesperado. Eu sei que é difícil de acreditar, Marcelo. Mas é a verdade. O seu pai, ele sempre foi obcecado pela Lilith. Ele fez um pacto com ela. Um pacto de sangue. E a Sofia, ela é o fruto desse pacto. As peças começaram a se encaixar. As rezas da avó, as convulsões da Sofia, o interesse do meu pai. Tudo fazia sentido agora. Um sentido macabro, perverso. Mas por que ele faria isso? Por que me enganaria? Perguntei com a voz embargada. Porque ele queria o poder, Marcelo. O poder dos Vilela. E a Sofia, ela era a chave. A herdeira legítima do trono de Lúcifer. Uma náusea me invadiu. Eu tinha sido usado, manipulado.
enganado a vida toda. A minha filha não era minha filha. O meu pai era um monstro. E a Lilith, ela sempre esteve um passo à frente. O que eu faço, Bruna? Como eu posso impedir isso? Perguntei, desesperado. Eu vou te ajudar, Marcelo. Eu tenho um plano. Mas você precisa confiar em mim, mais do que nunca. Confiar? Depois de tudo? Eu confio em você, Bruna. Eu confio. Me diz o que fazer. A Bruna respirou fundo. Primeiro, você precisa se libertar dessas correntes. De repente, um estrondo. A ligação caiu. Bruna! Bruna! Gritei, desesperado. Silêncio. O que tinha acontecido? A Lilith a tinha encontrado? Será que ela estava bem? E então, uma sombra surgiu na minha frente. Uma sombra familiar. Levantei a cabeça. Era ela, a Sofia. Mas não era a Sofia que eu conhecia. Os olhos dela, vermelhos. O sorriso, cruel. Olá, papai, disse ela, com a voz fria. Sentiu a minha falta? A Sofia estava viva e estava do lado da Lilith. Mas o que ela disse me paralisou. Papai? A Sofia sorriu, satisfeita com a minha reação. Sim, papai, eu sou a Lilith. E você? Você sempre foi o meu joguete favorito. O mundo girou. A verdade explodiu na minha cara. A Sofia era a Lilith? E eu era o pai dela? Não podia ser, não podia ser verdade. Mas era. E eu sabia, no fundo da minha alma, que era. A Lilith, a minha filha, a minha esposa, a minha inimiga. Sempre foi a mesma pessoa. E eu era o pai dela. O pai de Lilith. O pai do mal. E a nossa história estava apenas começando. Papai! A Sofia sorriu, satisfeita com a minha reação. Sim, papai. Eu sou a Lilith. E você sempre foi o meu joguete favorito. O mundo girou. A verdade explodiu na minha cara. A Sofia era a Lilith. E eu era o pai dela? Não podia ser. Não podia ser verdade. Mas era. E eu sabia no fundo da minha alma que era. A Lilith, a minha filha, a minha esposa, a minha inimiga, sempre foi a mesma pessoa. E eu era o pai dela. O pai de Lilith. O pai do mal. E a nossa história estava apenas começando. Você é a Sofia? Consegui balbuciar, a voz sumindo na garganta. Lilith deu uma risada, daquelas que gelam a espinha. Sofia? Que nome patético! Era só uma máscara, querido. Uma fantasia para te enganar direitinho. A corrente apertava, me sufocando. Aquele lugar fedia enxofre, a morte, a desespero. Olhei para Lilith, linda, jovem, com aquele sorriso que me dava nos nervos. Como eu pude ser tão burro? Por que, Lilith? Por que tudo isso? Por que me usar desse jeito? Perguntei, as palavras saindo com dificuldade. Ela se aproximou, passou a mão no meu rosto com um carinho falso. Porque você é fraco, Marcelo. Sempre foi. Um peão no meu jogo. E eu adoro jogar. Um ódio tomou conta de mim. Um ódio tão grande que me deu forças para tentar me soltar das correntes. Inútil. Elas eram fortes demais. Você vai se arrepender, Lilith. Eu vou te destruir, gritei, cuspindo as palavras. Ela riu de novo. Me destruir? Você? Impossível, meu querido. Eu sou a Lilith. Eu sou a escuridão. E você? Você é meu pai. Está no meu sangue. De repente, um estrondo. O chão tremeu. As paredes racharam. Lilith se assustou, olhou em volta, confusa. O que está acontecendo? Perguntou com a voz tremendo. E então, a resposta veio. Um clarão forte, uma luz que queimava os olhos. E no meio daquela luz, uma figura imponente, poderosa. Uma figura que eu conhecia bem demais. Meu pai. Pai? Lilith balbuciou, incrédula. Como? Como você está vivo? Meu pai sorriu. Um sorriso frio, cruel, que me dava calafrios. Eu sempre estive vivo, Lilith. Apenas. Esperando o momento certo. Ele se aproximou, me libertou das correntes com um gesto da mão.
A energia voltou a correr pelas minhas veias. A raiva diminuiu. O medo aumentou. O que está fazendo, pai? Por que está me ajudando? Perguntei, confuso. Ele me olhou nos olhos. Porque você é meu filho, Marcelo. E eu preciso de você. Precisar de mim? Depois de tudo que você fez? De me enganar, de me usar, de me manipular? Gritei, a voz embargada. Ele suspirou. Eu sei que errei, Marcelo, mas fiz tudo pelo bem da família, pelo poder dos Vilela. Lilith se aproximou, furiosa. Não ouse tocar nele, pai. Ele é meu. Eu vou matá-lo. Meu pai deu uma risada. Você nunca vai me matar, Lilith. Você é minha filha, e eu te amo. E então aconteceu. Meu pai se virou para Lilith, estendeu a mão e arrancou o coração dela do peito. Lilith gritou de dor, caiu no chão, agonizando. Meu pai segurou o coração pulsante na mão, olhou para mim. Este é o segredo, Marcelo. O segredo do poder dos Vilela. O segredo para controlar a Lilith. O segredo para dominar o mundo. Ele se aproximou de mim, estendeu a mão com o coração ensanguentado. Pegue, Marcelo. Pegue o coração da sua filha e se torne o novo rei do inferno. Eu olhei para o coração pulsante na mão do meu pai. Olhei para Lilith, agonizando no chão. Olhei para o meu pai, com aquele sorriso diabólico no rosto. E então eu entendi. Eu nunca fui Lúcifer. Eu nunca fui o pai do mal. Eu era apenas um instrumento, um peão no jogo do meu pai. E agora ele estava me dando a chance de me tornar o rei. Mas a que preço? A que preço eu estaria disposto a vender a minha alma? A resposta veio como um raio. Não! Gritei, com toda a força dos meus pulmões. Eu não vou fazer isso. Eu não vou ser como você. E com um soco, derrubei o coração da mão do meu pai. O coração caiu no chão, parou de pulsar. Lilith respirou fundo e morreu. Meu pai me olhou, incrédulo. Você é um tolo, Marcelo. Um tolo. Você jogou fora o seu destino. Você jogou fora o poder. Você jogou fora tudo. Ele se aproximou, furioso. Eu vou te matar, Marcelo. Eu vou te destruir. Eu vou te mandar pro inferno. E então, a surpresa. Antes que meu pai pudesse me tocar, uma flecha atravessou o peito dele. Ele caiu no chão, agonizando. Olhei em volta procurando quem tinha atirado. E então a vi, a Bruna, com o arco na mão e um olhar determinado no rosto. A Bruna estava viva, e ela tinha acabado de salvar a minha vida. Mas como? O que estava acontecendo? E quem era a Bruna de verdade? Bruna! Gritei, aliviado. Você tá viva! Como você fez isso? Ela correu até mim, me abraçou forte. Eu vou te explicar tudo, Marcelo. Mas, agora, precisamos sair daqui. Ele não tá morto. Ele quem? Meu pai? Bruna sentiu. Ele nunca morre, Marcelo. Ele sempre volta. Mas agora nós sabemos como derrotá-lo. Nós temos a chave. A chave? Que chave é essa? Perguntei confuso. Bruna sorriu. Um sorriso misterioso, enigmático. A chave, Marcelo, é você. E antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, a voz do meu pai ecoou pelo lugar. Eu sempre volto, Marcelo. E quando eu voltar, ele volta. Você vai se arrepender de ter nascido. Olhei para o chão. Meu pai estava se levantando. E nos olhos dele, uma chama verde brilhava intensamente. Uma chama que eu nunca tinha visto antes. Uma chama que me dizia que a nossa história estava longe de terminar. Mas o que aconteceu a seguir mudaria tudo. De repente, a Bruna se virou para mim e me beijou. Um beijo de cinema, daqueles que a gente vê nos filmes, sabe? Só que não era um beijo normal. Era como se ela estivesse transferindo alguma coisa para mim. Uma energia, uma força, sei lá. E aí, no meio do beijo, ela sussurrou. Eu preciso te contar a verdade, Marcelo.
Eu sou a Bruna. E eu sou o seu irmão. A Bruna? Meu irmão? A ficha demorou a cair. Tipo, como assim? Olhei para ela, buscando alguma zoeira, mas a cara era de puro desespero. E o beijo fez um clique na minha cabeça. Aquela sensação de familiaridade. Gritou, me puxando. Ele tá vindo. Olhei pro meu pai. Aquele olhar de psicopata, chama verde nos olhos. Sinistro demais. Precisava agir. E rápido. O que a gente faz? Perguntei, a voz tremendo. Bruna respirou fundo. A gente usa o que tem. E o que a gente tem é você. Tudo ficou claro. A Bruna não era só meu irmão. Ele era, sei lá, um portal, uma chave, alguma coisa assim. E eu? Bom, eu era o que abria a porta. Ele me encarou de cima, como se eu fosse um inseto. Você não pode me vencer, Marcelo. Eu sou seu pai. Eu sou a sua herança. Dei um sorriso. A herança eu que escolho, pai. E a minha é bem diferente da sua. Fechei os olhos. Senti a energia da Bruna, do meu irmão, invadindo meu corpo. Uma força absurda, que me dava um poder que eu nunca imaginei ter. Abri os olhos. A chama verde do meu pai perdeu força. Ele cambaleou para trás, assustado. O que você está fazendo? Ele gritou. Acabando com a sua raça, respondi. E com um grito, liberei toda a energia. Uma explosão de luz que engoliu tudo. Meu pai, o porão, a Lilith, tudo virou pó. O silêncio voltou a reinar. A Bruna me abraçou forte. Conseguimos, ela sussurrou. Nós conseguimos. Mas a paz não durou muito. Uma sensação estranha me invadiu. Uma vertigem, um frio na espinha. Alguma coisa estava errada. Bruna, falei, com a voz fraca. Eu não estou me sentindo bem. E então, tudo ficou escuro. Acordei num lugar estranho. Um campo verde, florido, com um sol radiante. Um lugar de paz, de tranquilidade. Um lugar bom demais para ser verdade. E lá estava ela, a Sofia, a minha filha, sorrindo para mim. Pai, ela disse com a voz doce. Que bom que você veio me encontrar. Corri para abraçá-la, mas ela se afastou. Não se aproxime, pai. Você não pode ficar aqui. Como assim? Onde estamos? Perguntei confuso. Estamos no paraíso, pai. O lugar onde as almas boas descansam. Mas você não pertence a este lugar. Arregalei os olhos. O que você quer dizer com isso? A Sofia suspirou. Você tem que voltar, pai. Você tem uma missão a cumprir. Missão? Que missão? Perguntei desesperado. Ela sorriu. Um sorriso triste e enigmático. Você vai descobrir, pai. Você sempre descobre. E então ela me beijou na testa. Um beijo leve e suave. Adeus, pai. Eu te amo. E sumiu. Acordei no meio do campo de batalha. A Bruna estava ao meu lado, me olhando com preocupação. Você está bem? Ela perguntou. Assenti com a cabeça. Eu tenho que ir, falei. Eu tenho uma missão a cumprir. A Bruna me olhou confusa. Que missão? Para onde você vai? Dei um sorriso. Você vai ver, respondi. Você sempre vê. E saí andando, sem rumo, sem saber o que fazer, mas com uma certeza no coração. A minha história estava longe de terminar. Ei, você aí, achou que tinha acabado? Nunca! A verdadeira batalha está apenas começando. E você precisa fazer sua parte. Se inscreva imediatamente neste canal. Não perca nem mais um segundo. As próximas histórias vão explodir sua mente. Esmague o botão de like agora. Mostre seu poder. Alimente o algoritmo e faça essa história chegar ainda mais longe. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Suas reações e teorias são importantes. Queremos saber o que você achou deste final inesperado. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos. Eles precisam conhecer este desfecho surpreendente. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs entendem a importância deste momento. Faça a sua parte. O futuro da história está em suas mãos. Ponto.